Domínio do materialismo. Desonestidade. Nos últimos tempos, os casos de corrupção de funcionários públicos vêm ocupando um espaço cada vez maior na imprensa. As denúncias se sucedem, uma após a outra, dando a impressão de que a desonestidade alastra-se por toda parte, tal como o corpo de uma pessoa sifilítica do qual, onde quer que se aperte, sai pus. Nunca a desmoralização do funcionalismo chegou a tal ponto. Principalmente nos altos escalões, são notórios os casos de corrupção. Grupos de interesse convidam importantes funcionários do governo para festas em restaurantes ou casas noturnas bastante caros. Oferecem-lhes generosas quantias em dinheiro e demais vantagens para induzi-los a fechar negócios altamente rendosos para suas empresas. É evidente que as despesas decorrentes das referidas negociatas são incluídas nos preços das mercadorias ou embutidas nos impostos, acarretando, por conseguinte, prejuízo para toda a sociedade. Urge, portanto, uma resolução para o problema dentro do mais curto espaço de tempo possível. As autoridades têm procurado cercear o mal aplicando medidas legais cabíveis, mas o seu alcance é limitado. Não conseguem resolver o impasse porque não tocam no ponto crítico. Dessa forma, as atitudes gananciosas continuam imbatíveis, pois nem as autoridades, nem os intelectuais conhecem a causa fundamental que leva o homem a cometer tamanhos despropósitos. Solução possível. Quero mostrar-lhes de que modo é possível solucionar a questão do domínio do materialismo. À primeira vista, parece contraditório o fato de tantos delitos serem cometidos por pessoas com nível universitário, o que demonstra não haver relação alguma entre a criminalidade e o grau de instrução. É engano, portanto, pensar que, por serem pessoas cultas, não têm má índole. Muito pelo contrário. Embora nem sempre empreguem violência física, cometem crimes intelectualmente planejados, cujas consequências são devastadoras, uma vez que o mau exemplo delas se reflete em toda a sociedade. O que leva pessoas com instrução superior a cometerem crimes às vezes hediondos. A razão principal é um grande desvio na linha do pensamento, decorrente de uma personalidade egoísta, repleta de ideias materialistas. No geral, acham que mesmo praticando atos incorretos, se agirem com habilidade, ninguém vai perceber e tudo lhes correrá bem. Muitas vezes, entretanto, acontece de o crime vir à tona, apesar de toda a artimanha empregada. Mesmo assim, em vez de procurarem corrigir o erro, põem-se a indagar como puderam ser descobertos sem que houvesse pistas evidentes e continuam agindo errado com maior esperteza ainda. Essa é a tendência geral. Naturalmente, suponho que alguns desses funcionários se arrependam dos delitos e decidam tornar-se honestos, enquanto cumprem as penas que lhes foram impostas pela lei. Contudo, por serem criaturas que não acreditam em Deus, uma vez colocados novamente em liberdade, acabam abandonando a decisão tomada e voltam a incorrer nos mesmos erros. Além do mais, são esses malfeitores criaturas extremamente simplistas. Acham por isso que acima do globo terrestre só se encontra o ar e nada mais. Então, se alguém lhes disser que, embora invisível, Deus existe, será por eles chamado de supersticioso. Não sabem que a ilusão, ao contrário, está no ateísmo, onde reside a forte tendência ao materialismo vazio e estéril que conduz ao crime. Fica, pois, bem claro que a única solução efetiva para a delinquência é quebrar a conduta materialista através do desenvolvimento da fé. É ela que levará todos os seres humanos a reconhecerem a existência de Deus e a se libertarem dos grilhões do materialismo. Educação verdadeira. Uma das principais razões pelas quais tantas pessoas não acreditam na existência de Deus é terem desde criança recebido uma educação
voltada unicamente para o materialismo. Daí que, enquanto os políticos e educadores não tomarem consciência da real importância desse fato e continuarem negligenciando a educação baseada em princípios espiritualistas, todas as demais medidas serão apenas paliativas. Por conseguinte, nossa tarefa consiste em iluminar a humanidade, ou seja, reeducá-la, oferecendo-lhe exemplos de comportamento positivo que a conduzam a um estágio espiritual mais elevado. É preciso fazer os criminosos entenderem que eles podem ocultar dos homens as suas barbáries, jamais, porém, enganarão a Deus. Somente através de tal atitude serão formadas pessoas honestas, avessas a qualquer tipo de crime.